queria começar dizendo que a Receita Federal está num processo de fiscalização das empresas do Polo Industrial de Manaus. É comum ouvir dos associados que a Receita, desde o ano passado e durante a pandemia até em 2021, já iniciou vários processos aqui de fiscalização. Então, é um tema recorrente, muita gente sendo fiscalizado. Algumas teses novas a Receita Federal está criando aqui, como envolver de alguma forma o crédito estímulo, incentivo do ICMS dentro da formação dos preços. Isso também é uma novidade, mas o tema é muito atrativo, oportuno, e a IN veio inovar, embora seja facultativo a utilização das novas regras em 2022, a gente observa que já tem uma gama de empresas já trabalhando com as novas regras do Transfer Price. Aqui na Zona Franca é comum operações com pessoas vinculadas, então, tanto nas regras de importação e um pouco também na exportação, essas operações são muito comuns entre empresas do mesmo grupo. De maneira que é um tema que é extremamente interessante para os nossos associados, debater, ouvir esses conceitos novos que a IN está trazendo, e eu acho que vai ser de proveito de todo mundo. Então, aqui no Cian, sem muitas delongas, a gente já passa de imediato para a KPMG, que a gente vai aproveitar cada minuto aí da experiência de vocês, para poder nos aprimorar um pouco mais nas regras do preço de transferência. Então, Eduardo, já passo para você e a palavra é sua. Tá ótimo, muito obrigado, Moisés. Obrigado aí pela oportunidade, né, e pelo convite a gente falar das regras de preço de transferência, que é extremamente importante aí para as empresas e principalmente, né, para as empresas que estão aí no polo industrial, né, da Zona Franca de Manaus. Só me apresentando, né, eu sou o José Eduardo dos Santos, sou sócio da KPMG no Brasil, responsável pela prática de impostos da KPMG para a região norte do Brasil e sou responsável também pelo escritório de Manaus. Junto comigo, os meus sócios, à medida que for desenvolvendo, eles vão se apresentando, né? O Edson Costa, o Daniel Maia e a Marcela. Hoje, né, os microfones não estão abertos para todos, mas a ideia é que, à medida que as pessoas tiverem dúvidas, comentários, que possam interagir conosco por meio do chat, vamos endereçar todas as perguntas que foram feitas ali, o que não for possível endereçar dentro do tempo do nosso workshop, a gente se compromete a responder todas as perguntas, seja por e-mail ou por uma ligação para cada uma das pessoas, tá? Então, um ótimo dia, aproveitem bastante o tema, façam bastante pergunta, coloquem bastante situações para fazer aqui realmente um workshop completo para todos. Vamos lá, Edson? Vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Edson Costa, eu sou sócio responsável pela prática de preço de transferência da KPMG e eu tenho acompanhado essas discussões de perto já há alguns anos, né, em relação a todas essas alterações. E o objetivo aqui é a gente falar das alterações, dos pontos trazidos pela medida provisória, e daí também o Daniel Maia e a Marcela vão trazer os impactos de Trade and Customs aqui em relação a essas regras, que eu acho que aqui a gente consegue amarrar dois temas super relevantes. E eu vou apresentar aqui a parte de Transfer Pricing, o Maia e a Marcela vão falar de Trade and Customs, e vocês, por favor, fiquem à vontade para comentar no chat se surgir alguma pergunta. Eu só antecipo aqui do que eu não vou conseguir ver as perguntas, se você puder me interromper aqui para perguntar, para endereçar as perguntas. Eu vou dividir minha tela aqui, eu tenho uma breve apresentação. Vocês conseguem ver minha tela, né? Conseguimos. Legal. Então, aqui só para trazer todo mundo no mesmo contexto, né, pessoal? Então, a gente tem aqui uma breve linha do tempo relacionada a toda essa discussão de atualização das regras, né? Então, tudo começou ali em 2017, quando o Brasil formalizou o pedido de acesso ao CDE. E, logicamente, esse pedido de acesso envolve uma série de avaliações por parte da OCDE.
Então, a partir daqui, o governo passou a ser avaliado por questões não somente tributárias, mas relacionadas a meio ambiente, governança, enfim, tem uma lista bem variada aqui de temas que com certeza foram abordados aqui. Mas quando a gente fala de questões tributárias, obviamente eles já tinham conhecimento de que preço de transferência era um assunto relevante aqui, justamente por nós termos as regras tão peculiares aqui no Brasil, tão únicas, né? Então, a partir daqui eles começaram o assessment, foi designada uma equipe técnica da OCDE para acompanhar essa discussão também, e ali em 2018, a OCDE, junto com a Receita Federal, elaborou um questionário que foi endereçado para as empresas aqui operando no Brasil. E o objetivo era justamente ter a percepção do contribuinte brasileiro em relação às regras brasileiras de preço de transferência. Ou seja, eles queriam entender se a regra funcionava aqui, se ela de fato capturava as operações, se ela era adequada para os tipos de operações realizadas no Brasil, né? Então, aqui, mais ou menos umas 60 empresas responderam esse questionário, e o resultado do questionário foi publicado nesse material aqui em 2019, que diz respeito à convergência de regras, né? Então, aqui eles trouxeram todos os pontos técnicos que deveriam ser ajustados na regra brasileira. Aqui, se eu me lembro bem, foram aproximadamente 40 pontos técnicos, né? O que, traduzindo para o português claro, quer dizer que o Brasil deveria adotar o sistema internacional por completo, que eles realmente entenderam que não faria sentido a gente criar um novo sistema para o Brasil. Aqui na época, em 2019, eu tive a oportunidade de participar de eventos, de mesa de debate com o time da OCDE e da Receita Federal, então foi um final de ano ali de 2019 bem produtivo, eles vieram para o Brasil, a gente teve a oportunidade de discutir bastante, e à época se falava muito sobre um sistema híbrido, um sistema que acomodasse os atuais métodos de transfer pricing, bem como o sistema global trazido pelos guidelines da OCDE. E ali nesse evento a OCDE já antecipou que eles descartariam qualquer tipo de possibilidade nesse sentido, até porque o Brasil continuaria sendo um país diferente, e aí não faria sentido a gente entrar para a OCDE. Então, esse foi a conclusão deles. Eles falaram que se a gente criasse um sistema híbrido, o Brasil não entraria para a OCDE. Então, a partir dali, a gente avançou na discussão. Em 2020, foi elaborado esse novo convite para contribuições em questões relacionadas à regra internacional de preço de transferência. Então, aqui eles queriam ouvir do contribuinte brasileiro quais eram as percepções em relação à regra internacional. Então, eles trouxeram questões sobre safe harbors, os APAs, fatores de comparabilidade e documentação também. Então, aqui, mas esse resultado não foi divulgado, mas aqui a gente teve uma demonstração clara de que o assunto estaria avançando nos próximos anos. E foi isso que aconteceu em 2022, né? 2021 foi ano de pandemia, ali nada aconteceu, mas em 2022 nós tivemos alguns acontecimentos. Então, em janeiro, dessa vez a OCDE estava convidando o Brasil para fazer parte do processo de acesso, do ponto de vista político é muito positivo a gente ter essa posição da OCDE, e também nós tivemos o evento que eles chamaram de New Transfer Pricing System for Brazil, que aconteceu em abril. Então, em um evento que aconteceu online, na verdade, então eles apresentaram ali a estrutura da nova legislação, e a partir dali, a gente teve a oportunidade de participar de alguns debates com a Receita Federal também. Então, o objetivo era justamente eles apresentarem a estrutura da legislação e a gente contribuir, eu digo consultorias, contribuir com inputs técnicos, né? Ou mesmo indicar o que a gente já viu em outros países, para que eles pudessem replicar aqui no Brasil também. Então, foram mais ou menos umas 3 ou 4 reuniões que a gente teve, e no final do ano, finalmente, a gente teve a publicação da MP 1152, que estava bem alinhada com tudo que foi discutido com a Receita Federal, bem como com tudo que eles apresentaram em diversas associações aí ao longo do último semestre de 2022. Então, estava tudo muito alinhado. A questão aqui que... Desculpa, eu perdi aqui o slide, só um minutinho. A questão aqui é que até um mês atrás, mais ou menos, muito se discutia sobre a conversão dessa medida provisória, né? E o que a gente vê é que o assunto evoluiu bastante, e nesse momento ele está no Senado ali para ser votado, já passou pela Câmara dos Deputados, então é um assunto bastante relevante por conta de vários aspectos. Um deles diz respeito ao fato de que o Brasil é um
digamos assim, um patinho feio em relação à regra de preço de transferência. Então, é interessante que o Brasil adote o sistema internacional para que a gente passe a integrar a cadeia global de valor das multinacionais, porque sempre quando a gente tem esse tipo de situação em que a gente tem que acomodar uma operação global, o Brasil, por vezes, passa a ser um empecilho para viabilizar uma determinada operação. Então, com isso, a gente imagina que o Brasil passe a receber novos investimentos estrangeiros, ou mesmo tanto com base na MP, que vai fazer com que a gente integre a cadeia global de valor, como o próprio acesso ao CDE, né? A gente entende também um outro ponto aqui, que a MP foi apresentada por um governo e é um novo governo, o atual governo, que vai aprovar a MP, mas o que a gente entende é que o benefício ele é geral, né? Então a gente, a partir do momento que o Brasil adota novas regras de transfer price, o Brasil fica mais próximo de integrar o CDE e assim avançar em relação aos investimentos estrangeiros. A gente sabe também que o atual governo nunca demonstrou muito interesse em ter o Brasil como membro da OCDE, mas e isso faz sentido do ponto de vista aqui político, mas a questão que a regra de preço de transferência ela vai um pouco além até da questão da OCDE, porque ela passa a atrair investimentos independente do acesso ao CDE. Então, esse é um ponto muito interessante. E tem um outro aspecto técnico aqui também, que diz respeito às regras norte-americanas de créditos tributários. Então, em 2021, eles criaram ali uma premissa que dizia que os países com os quais eles operam precisariam seguir o princípio arm's length para fins de preço de transferência, para que os créditos pudessem ser reconhecidos nos Estados Unidos. Então, o Brasil corre um certo risco aqui de perder esses investimentos norte-americanos também. Então, é interessante que o Brasil avance nessa discussão para também resolver essa questão técnica envolvendo ali questões tributárias norte-americanas. E aqui mais um indício de que o assunto está evoluindo e avançando é a própria Instrução Normativa 2132, que foi publicada há mais ou menos um mês atrás, e ela traz ali alguns aspectos práticos. Ela não é uma instrução normativa técnica, mas ela traz esclarecimentos em relação aos ajustes compensatórios, que são ajustes super relevantes, questões de royalties e da opção antecipada, adoção antecipada para 2023 também. Então, aqui tudo indica que, de fato, essa pauta vai avançar até enfim, o prazo final para a conversão seria 2 de junho, mas eu imagino que ela seja convertida antes disso e que a gente tenha ainda uma nova instrução normativa sendo publicada, dessa vez uma instrução normativa mais técnica, trazendo inputs mais relevantes para a aplicação prática. Mas aqui, antes da gente entrar na discussão da própria MP, eu trago aqui só os principais highlights do modelo atual de preço de transferência, né? A jabuticaba dos modelos de transfer pricing, porque é um sistema que só funciona no Brasil de fato. E aqui, logicamente, vocês já conhecem muitas dessas características, mas a principal delas é o fato do Brasil não seguir o princípio arm's length, né, que é o princípio ali que guia as diretrizes globais de preço de transferência, tanto da OCDE quanto das regras norte-americanas e de outros países. E, de fato, a gente tem métodos muito específicos. Então, quando a gente tenta conciliar políticas de outros países, a gente não consegue, porque a gente tem algumas características muito peculiares do Brasil. Como vocês bem sabem, a gente tem aquela análise que é feita produto a produto. Nós temos também as margens fixas para métodos como PRL, CAP e CPL. E a gente também tem a figura do contribuinte poder escolher qualquer método. Então, você tem 100 produtos diferentes, o contribuinte consegue mesclar ali a aplicação do método a depender dos resultados obtidos, né? E outra questão é o fato dos fatores de comparabilidade. Então, a gente não tem aqui na legislação muitos ajustes de comparabilidade, com exceção do método PIC, dos métodos de commodities, que a gente tem uma série de ajustes que são elencados, mas aqui quando a gente fala de comparabilidade são ajustes econômicos mesmo, para tornar as transações comparáveis, né? E aqui um outro ponto muito peculiar que a gente não analisa funções, riscos e ativos, ou seja, a gente não analisa a cadeia de valor da operação como um todo. Isso faz com que a gente se diferencie bastante. Temos alguns gaps em relação a operações que não são capturadas, por exemplo, que são pontos. Esse foi um ponto muito ressaltado pela própria OCDE.
Então, quando a gente tem operações envolvendo intangíveis ou reestruturações de negócios, a gente, de fato, tem uma certa dificuldade para capturar essas operações aqui no Brasil, mesmo porque elas não são previstas. Então, e esses gaps deixam a legislação brasileira um pouco enfraquecida, até que a gente deixa de capturar muitas operações aqui. Uma outra característica é, de fato, a objetividade, porque, como vocês sabem, a gente tem os métodos que são bem objetivos, com informações da própria empresa, a gente consegue elaborar ali preços praticados e parâmetros e seguir com a conclusão em relação à análise de preços de transferência, e com isso a gente acaba tendo uma alta segurança jurídica também, já que os cálculos e as fórmulas são bem objetivas também. E um outro ponto diz respeito à documentação, que foi também muito criticado pela OCDE, que a gente, de fato, implementou aquela declaração país a país, só que, como vocês bem sabem, a declaração país a país foi trazida pela ação 13 do BEPS, e ela não contempla somente o C/C, ela traz também as figuras do Master File e do Local File. Então, a gente vai ter que, de fato, implementar Local File e Master File aqui no Brasil também, apesar de não estar previsto na medida provisória. Mas aqui avançando um pouco com a discussão, trazendo aqui as diferenças, né? Logicamente, aqui daria para montar uns 20 slides só com essas diferenças, mas aqui eu trago os pontos mais característicos da legislação atual. Então, o primeiro ponto aqui diz respeito ao escopo. Então, hoje, de acordo com a regra atual, só fica sujeito à regra de preço de transferência as operações de importação ou exportação, envolvendo bens, serviços ou direitos e transações financeiras, que são basicamente os empréstimos intercompany. Então, a partir da nova regra, a gente passa a considerar qualquer relação comercial ou financeira, inclusive a reestruturação empresarial, que é um ponto que a gente vai falar com mais detalhes aqui em um slide específico. O segundo ponto que eu trago aqui, que é o princípio arm's length, que a gente vai passar a adotar o princípio arm's length para fins de preços de transferência aqui do Brasil. E no próximo slide eu vou explorar um pouquinho mais, mas essa é uma mudança conceitual extremamente relevante. E, na verdade, ela que acaba resultando em todas as alterações abaixo aqui. Primeiro, falando dos métodos, então os métodos, como a gente conhece hoje, eles deixam de existir, essa análise produto a produto, as dispensas de comprovação, elas deixam de existir, e a gente passa, de fato, a observar os métodos internacionais previstos nos guidelines da OCDE. Né? Notem que a gente continua aqui com essas figuras de PIC, PRL, mas eles vão funcionar de uma maneira completamente diferente, que eu vou falar aqui também. Um outro ponto interessante é a escolha livre de método, então a gente deixa de ter essa premissa aqui. Na verdade, no conceito da OCDE, ou dos guidelines da OCDE, existe uma hierarquia de métodos a serem observados para fins de preços de transferência. Mas o que a gente entende também é que essa hierarquia é muito mais acadêmica do que prática. Eu vou falar um pouquinho mais, mas na prática alguns métodos acabam sendo um pouco difíceis de serem aplicados. Tá? Então a gente vai ter essa hierarquia, ou até a própria MP já indica métodos específicos para operações específicas. Um outro ponto aqui é a margem fixa, então a gente deixa de ter a margem fixa para métodos, e no lugar da margem fixa a gente passa de fato a ter análise funcional e benchmarking para chegar em níveis de lucratividade esperados para as operações. E a margem de divergência, por óbvio, é um mecanismo muito particular aqui do Brasil que vai ser descontinuado também. Agora, falando do princípio arm's length, né? Do que se trata esse princípio arm's length? O princípio arm's length diz respeito ao fato de que a transação intercompany ela vai ser tratada como se as partes não fossem vinculadas, de maneira a se respeitar condições de mercado. Tá, pessoal? Basicamente isso. Notem que é um conceito bem subjetivo, né? A gente estava falando da objetividade da regra anterior, e aqui a gente fala de uma premissa muito subjetiva. E só para dar uma explicação meio esdrúxula aqui para vocês, pessoal, arm's length, como vocês bem sabem, é o comprimento de um braço, né? Então, o que a regra quer dizer, na verdade, é que se você mantém um certo arm's length de uma vinculada, você tem que manter do seu terceiro também. Certo? Então você mantém essa mesma condição de mercado, o mesmo arm's length, o mesmo distanciamento em uma negociação, tá? É por isso que chama arm's length, princípio arm's length. Agora, a grande questão aqui, como que a gente produz essa narrativa de princípio arm's length? Como a gente vai demonstrar para o fisco de que, de fato, nós estamos
observando condições de mercado em uma determinada operação intercompany. Então a MP traz esses elementos aqui da caixa cinza, ela traz esses elementos aqui, mas não traz de uma maneira muito didática ou prática, né? Então a gente vai colocar aqui de uma maneira mais prática, até porque a gente já tem experiência nessa legislação, a gente já faz trabalhos com base nessa legislação para projetos em contextos diversos, mas aqui o principal ponto, né? A gente tem a análise funcional, que é a avaliação de ativos, riscos e funções. De acordo com o princípio Arm's Length, a empresa que tiver mais ativos, riscos e funções dentro de uma cadeia de valor, ela consegue justificar ou atrair maior lucratividade. Tá certo, pessoal? Então, a gente tem duas operações, duas partes relacionadas em uma transação intercompany, e aqui o objetivo é a gente fazer análise funcional para identificar qual o envolvimento dessas partes em relação à cadeia de valor dessa operação, né? Especificamente sobre ativos, riscos e funções. Com isso, o objetivo é definir o perfil funcional das entidades, para a gente entender qual que é responsável por ativos, pelos riscos, pelas funções. Tá? Então, primeiro passo, definir o perfil funcional da entidade em relação à cadeia de valor. O próximo passo é o delineamento da transação controlada. Então, como vocês bem sabem, hoje a gente faz a análise produto a produto, né? Então, se tem 1000 produtos sendo importados, são 1000 análises diferentes. O que é muito peculiar do Brasil é que esses ajustes desses 1000 produtos, eles não podem ser compensados. Então, muitas vezes você tem um produto com muita lucratividade e um com prejuízo, você não consegue compensar esses produtos, o que não tem muito embasamento econômico, na verdade. E o objetivo do delineamento da transação é justamente você entender qual é o fluxo dessa transação, ou seja, a empresa importa 1000 produtos para distribuição, então a gente vai tratar isso como uma transação só. Tá? Então, é importação para distribuição, ou importação para produção e distribuição. Então, a gente vai tratar como uma operação só, de maneira que nós não vamos mais analisar produto a produto. Tá? O objetivo aqui é entender a cadeia de valor e entender qual o resultado gerado através dessa transação intercompany. Né? Por isso que a gente tem essa primeira etapa de definir perfil funcional, depois entender a operação que vai ser analisada, logicamente. A gente tem importação para distribuição, mas nós vamos ter outras, exportação para revenda para o cliente final, vamos ter exportação de pesquisa, serviços de pesquisa e desenvolvimento, pagamento de royalties, todas essas serão transações a serem avaliadas de maneira independente. Mas um ponto aqui interessante é que a gente não tem análise produto a produto. Tá? E aqui o terceiro passo é o benchmarking, ou seja, como que funciona esse benchmark? Na verdade, assim, em termos práticos, a gente acessa bases de dados que trazem potenciais comparáveis, são bases de dados que a gente trabalha aqui na KPMG, por exemplo, com base em subscription, a gente paga para utilizar essas bases de dados. Mas o que acontece do ponto de vista prático é que a gente acessa as bases, a gente inclui ali os dados do perfil funcional da entidade, a transação delineada, e esse sistema de benchmark vai trazer para a gente potenciais comparáveis. O que é importante ressaltar é que esses comparáveis são basicamente P&Ls de outras empresas. Tá? São P&Ls de outras empresas que têm um perfil funcional parecido com a empresa que a gente quer testar e uma transação delineada parecida também. E o objetivo é avaliar quais são os resultados que essas empresas reconhecem com base nessas transações delineadas. Tá? Então, vamos supor que a gente chega num range ali de empresas, de um range de lucratividade líquida de entre 5% a 7%. Então, isso quer dizer que a nossa transação intercompany deveria se enquadrar nesse range, de 3% a 5%. De maneira que, se a gente ficar abaixo dos 3%, a gente, teoricamente, tem um ajuste de transfer pricing, e se ficar acima do 7%, talvez tenha um ajuste para o outro país envolvido na transação. Tá? É assim que vai funcionar. E, logicamente, o que muda desse benchmark, ou daqueles P&Ls que vêm como potenciais comparáveis, o que muda em relação a um método ou outro é justamente qual linha desse P&L que a gente vai testar ou assumir como comparável, né, no decorrer das análises. Mas, basicamente, pessoal, na MP é isso que está redigido ali, não está de uma maneira tão clara, mas esse é o mecanismo que a gente tem que percorrer aqui, todo o caminho que a gente percorre para fins de arm's length, no princípio arm's length, ou para construir essa narrativa toda que eu mencionei. Então, outro ponto bastante relevante aqui diz respeito à parte testada.
Ou seja, hoje vocês bem sabem que a parte testada sempre é a empresa do Brasil. Então a gente tem a IECF, tem as fichas de preços de transferência e o preço praticado e parâmetros sempre da empresa brasileira, da subsidiária da multinacional estrangeira, ou se for a própria multinacional brasileira também. A questão aqui é que a parte testada, ou seja, nós temos duas empresas envolvidas numa transação intercompany. A parte testada não necessariamente vai ser a empresa brasileira, pode ser que a gente queira avaliar a outra empresa situada no exterior. E por que isso? Porque, de acordo com o princípio Arm's Length, a parte testada vai ser sempre aquela que demonstrar maior assertividade em relação aos comparáveis. Tá? Aqueles comparáveis que eu mencionei na parte de benchmark, então a parte testada ela tem que demonstrar assertividade em relação àqueles comparáveis. Então, só para dar um exemplo claro aqui, a gente tem aqui nesse chart aqui do lado direito, na transação 1, que inclusive está faltando um A aqui, mas é o seguinte, a gente tem empresa A e B realizando a transação intercompany, tá? Empresas vinculadas em países diferentes. A empresa A, ela tem um perfil de distribuidora, né? Você olha aqui no ranking aqui de funções, ela só tem a distribuição como função, não tem risco e não tem ativo. No entanto, a empresa B, ela tem uma série de riscos, funções e ativos. Então, ela é uma empresa mais complexa dentro da cadeia de valor. Agora, se a gente pegar a empresa B, submeter a um benchmark, a chance da gente encontrar empresas comparáveis é mínima, porque ela é uma empresa muito complexa. Então, a gente vai entrar no benchmark e a gente dificilmente vai encontrar toda essa complexidade aqui, e não só a complexidade, mas uma complexidade que seja comparável, né? No entanto, se a gente submeter a empresa A ao benchmark, a gente com certeza vai encontrar muitos comparáveis muito bons, porque ela é uma empresa com um perfil bem limitado, e o que a gente mais tem ali no benchmark são empresas com essa função de distribuição, ou as conhecidas nos guidelines da OCDE como Limited Risk Distributors, né, os distribuidores de baixo risco. Então, a gente tem muito esse perfil. Então, aqui implica dizer que a parte testada nessa transação 1 deveria ser a empresa A, porque ela é menos complexa e ela deveria apresentar maior assertividade em relação ao benchmark. Tá? E, em outras palavras, aqui, normalmente, a empresa menos complexa na cadeia de valor é a parte testada. Tá? Então, esse é um ponto interessante aqui, porque do ponto de vista prático, considerando aqui que no Brasil nós temos muitas subsidiárias de multinacionais estrangeiras, a tendência é que a empresa brasileira seja a parte testada, porque normalmente ela é menos complexa do que a matriz que está exportando, por exemplo. Né? Mas a gente teria o inverso quando a gente fala, por exemplo, de multinacionais brasileiras. Então, vamos supor, tem uma grande multinacional brasileira que exporta para subsidiária lá na Bélgica, por exemplo, que é um distribuidor. Então, ali isso implica dizer que aquela empresa belga vai ser a parte testada, porque a multinacional brasileira provavelmente já tem as funções, os riscos, os ativos, né, tem marcas, patentes, e a empresa belga só realiza a distribuição. Então, do ponto de vista do fisco brasileiro, eles vão querer falar o seguinte: ok, então tem essa transação intercompany, a gente quer avaliar o nível de lucratividade lá na Bélgica dessa transação. Se tiver dentro das premissas Arm's Length, ok. Mas se tiver uma lucratividade muito alta lá, talvez eles questionem, né? Então, essa vai ser a nova abordagem para fins de preços de transferência, especificamente em relação à parte testada. E aqui um ponto interessante sobre novas transações que passam a fazer parte do escopo de preço de transferência, mas a mais interessante aqui que a gente tem é a reestruturação de negócios, né? Então, como vocês viram na MP, eles trouxeram a reestruturação de negócio. E aqui eu faço referência a esse gráfico do lado direito, aqui da tela. Então, só para dar um exemplo, né? A gente tem uma empresa brasileira aqui que está transferindo uma função ativo ou risco, seja para os Estados Unidos ou lá para a Suíça, no exemplo aqui. A questão aqui é que, como eu comentei lá no slide do Arm's Length, a função ativo ou risco vai determinar qual o nível de lucratividade que essa empresa vai poder reconhecer ou atrair ou justificar em seu país. Mas aqui, a partir do momento que a gente tem uma função sendo transferida, né, para um outro país, vamos supor que aqui no Brasil a gente tem uma função de Global Procurement ou Global Sales, né, um departamento global que atende aqui o mundo inteiro, né, ou diversos países dentro daquele grupo multinacional. Então, quando a gente transfere para um outro país, isso implica dizer que o Brasil vai ter menos poder para capturar ou justificar essa lucratividade,
Ou seja, o perfil funcional da empresa, da entidade brasileira vai ficar um pouco enfraquecido, tá? Então, isso implica dizer que o Brasil não vai mais reconhecer essa lucratividade, que um outro país vai reconhecer. Então, por conta disso, o fisco está sugerindo aqui que seja feita uma análise de preço de transferência para essa reestruturação de negócio. Então, é muito importante que, a partir de agora, que as empresas internamente se comuniquem muito para que a gente consiga capturar esse tipo de movimentação, né? A gente tem empresas, enfim, multinacionais brasileiras que às vezes transferem um departamento inteiro de vendas para outro país, e para isso, hoje em dia, estaria sujeito a uma análise de preço de transferência. Então, mesmo se aplica para um ativo ou um risco financeiro. Então, porque a gente tem registrado aqui uma patente de algum processo específico e a gente opte por transferir esse intangível para um outro país. A gente fica sujeito a regras de preços de transferência também. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa comunicação interna, porque aqui esse tipo de reestruturação de negócios mal vai, talvez nem impacte o P&L da empresa, né? E como vocês bem sabem, transfer pricing hoje é muito focado em transações que impactam o P&L, né? A gente sempre fala de receita e custo intercompany, e aqui não necessariamente a gente vai ter essas figuras. E aqui, avançando um pouco, a gente tem, enfim, algumas premissas específicas para contratos de compartilhamento de custos. As transações financeiras passam a ser ampliadas, né, do ponto de vista de preço de transferência, então a gente vai ter que avaliar também as taxas de garantia, as atividades envolvendo cash pooling também, o que é muito interessante, que a gente já teve, obviamente, vocês já devem ter se deparado com essas questões no contexto de preço de transferência nas suas empresas. E a gente tem a parte de intangíveis também, que a gente tem uma mudança bem relevante. Aqui, passando um slide para frente aqui, o que a gente tem é o seguinte, o que a gente ouviu da MP tem em conversas com a própria Receita Federal, que hoje, como vocês bem sabem, com relação a royalties, pagamento de royalties para o exterior, a gente tem aquela regra lá dos anos 50 que prevê lá um limite de dedutibilidade de 1 a 5% da receita líquida gerada através da utilização dos royalties para fins de pagamento. O que a MP traz é que, a partir do momento que a empresa optar pela aplicação da nova regra, essa regra dos anos 50 passa a ser, vai ser descontinuada. Tá? Então, a gente vai ter que observar o princípio Arm's Length, o ALP, ou Arm's Length Principle, para fins de definição desse percentual a ser pago de royalties, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem uma alternativa interessante, porque, por vezes, eu converso com clientes com intenção ali de pagar mais royalties para os headquarters ou para outras empresas vinculadas. No entanto, esse limite, às vezes de 1%, por exemplo, para uso de marca, ele acaba limitando muito os planejamentos das empresas. Então, a gente passa a ter aqui uma janela para a realização de algum planejamento. E o que é interessante aqui também é que essa regra que eu mencionei dos anos 50, ela não captura a receita de royalty, ou seja, hoje em dia, muitas empresas no Brasil criam intangíveis, valor, patentes, enfim, produtos que seriam elegíveis ali para uma cobrança de royalties e a gente simplesmente não tem esse mecanismo. Então, o fisco tende a querer passar a cobrar por esses royalties também. Então, o Brasil não vai só pagar royalties, mas também vai passar a receber royalties. E o que é interessante aqui dessa história toda é que a gente passa a ter métodos mais indicados para avaliação de intangíveis, né? Como vocês sabem, a regra atual não tem um método muito apropriado para o teste de intangíveis e a gente passa a ter os métodos previstos nos guidelines do OCDE e, consequentemente, aqui a gente passa a ter métodos para avaliação de intangíveis. E um ponto bem curioso aqui diz respeito ao DEMP, né, esse acrônimo aqui diz respeito às funções ou atividades atreladas ao intangível, né? Então, o DEMP diz respeito ao desenvolvimento, aprimoramento, manutenção, proteção e exploração dos intangíveis. Ou seja, o intangível, ele não necessariamente ele é desenvolvido somente por uma entidade do grupo, ou a manutenção ou a proteção. Às vezes você pode ter várias empresas do grupo envolvidas no mesmo intangível. Então, um país faz o desenvolvimento, o outro faz o aprimoramento, o outro faz a proteção.
e assim por diante. Porque aqui o objetivo do DEMP é justamente a gente conseguir atrelar lucratividade ou perda decorrente daquele intangível para cada uma dessas partes envolvidas. Então, a ideia é que as empresas envolvidas no DEMP ou nessas funções específicas sejam remuneradas de acordo com o seu envolvimento e a relevância do intangível. Tá? E só para dar um exemplo aqui, a gente tem só um exemplo, a análise DEMP pode ser feita de muitas maneiras diferentes, mas a gente passa a ter essa figura do substance over form também. Então, a propriedade legal não significa que a empresa também tem direito de explorar o intangível. Então, o que a gente quer dizer com isso é que vai ter direito à remuneração pelo intangível as entidades que tiverem envolvidas nessas funções DEMP, de desenvolvimento, aprimoramento, manutenção, proteção ou exploração. Ou seja, a propriedade legal não significa que ela vai poder explorar. Então, esses planejamentos que muitas empresas fazem de transferir esse intangível para um IP box em algum país específico, para que esse país passe a explorar o intangível, vai deixar de funcionar aí no futuro muito próximo. E aqui só um exemplo, né? Eu trago aqui essa matriz raça aqui só para demonstrar uma espécie de análise DEMP, mas logicamente tudo isso a gente faz até com uma análise funcional específica do intangível, tá? Para ver qual que é o envolvimento das entidades ali no grupo e como consequência a gente consegue atribuir uma lucratividade específica entre as partes envolvidas ali do DEMP. E aqui falando um pouco dos métodos, né? Esses são os métodos trazidos pela medida provisória. Então, PIC, PRL e MCL, que na verdade, apesar de terem nomes parecidos ali, né, com os métodos que a gente já conhece, eles são muito diferentes. E a gente passa a ter o MLT e o MDL também. Né, o PIC, assim, em termos práticos, ele funciona de uma maneira parecida com o PIC que a gente conhece hoje. A questão é que a gente tem o perfil funcional e a transação delineada para fazer parte dessa equação agora. Então, isso faz com que, por muitas vezes, o PIC seja de difícil aplicação, tá? Então, muitas vezes a gente não vai encontrar um PIC adequado aqui, considerando toda a questão de perfil funcional das entidades, né? Mas é um método até preferencial aqui no contexto da OCDE. Então, o PIC é o método mais indicado. E aqui eu faço referência até àquela hierarquia de métodos que eu comentei com vocês no início, né? Então, aqui, de alguma maneira, a gente tem a hierarquia dos métodos nessa ordem aqui. Agora, partindo para o método PRL, MCL ou MLT, o que muda basicamente aqui, a gente está falando daquele benchmark que eu comentei. Então, nós vamos receber aqueles PNLs e comparar com o resultado da parte testada. A questão aqui é o que muda aqui de um método para o outro é justamente qual linha desse PNL que a gente vai testar, né? Então, no PRL, a gente compara a margem bruta que um adquirente de uma transação controlada obtém na revenda. No MCL, a gente compara a margem de lucro bruto obtida sobre os custos do fornecedor. E o MLT, a gente compara a margem líquida da transação controlada. Tá? Então, aqui, assim, do ponto de vista prático, o que a gente vê é que o MLT normalmente é o método mais utilizado, tá? Porque o PRL e o MCL, muitas vezes a gente passa a ter alguma dificuldade com relação à comparação de resultados, até porque a gente tem conceitos contábeis diferentes ali, e como a gente está falando de um benchmark, que vem empresas do mundo inteiro, muitas vezes a gente fica com alguma dificuldade para comparar esses resultados com os resultados da parte testada. No entanto, quando a gente fala da margem líquida, a gente vê que os comparáveis, ou benchmark relacionado à margem líquida é sempre muito assertivo. Isso faz com que a gente normalmente aplique o método MLT, que é o método conhecido nos guidelines do OCDE como TNMM, tá? O Transactional Net Margin Method, que vocês já devem ter ouvido falar, porque eu diria assim que de 100 relatórios que eu vejo de preço de transferência internacional, uns 95 deles são feitos ou baseados no método TNMM ou no MLT. Tá? Então, existe uma tendência assim, para que a gente aqui no Brasil também passe a adotar muito o método MLT, né, de maneira a comparar a margem líquida da transação controlada. E um outro método que a gente tem aqui é o método da divisão do lucro, que é o Profit Split no conceito internacional, que ele consiste na divisão dos lucros ou perdas daquela transação intercompany. Normalmente, esse método é utilizado para testar operações envolvendo intangíveis, ou até quando a gente tem intangíveis com bens tangíveis também. Tá? Então, normalmente a gente utiliza esse método
E além desses 5 métodos, a gente tem a figura do outro método. Ou seja, se a empresa entender que nenhum desses métodos atendem ao seu negócio, às características do business, a empresa pode elaborar ou criar o seu próprio método de preço de transferência, desde que ela observe o princípio arm's length. Tá? Então, essa é uma premissa possível aqui, de acordo com a MP, e, logicamente, no contexto internacional a gente já vê bastante. Mas, normalmente, esse outro método é aplicado para setores específicos, setor financeiro ou seguradoras também. Então, a gente tem figuras lá de métodos como Revenue Share, Profit Share, que são bem específicos do setor. Tá? Mas, para a indústria, no geral, eu diria que esses métodos aqui já seriam suficientes para documentar o preço de transferência. E aqui só um gráfico bem objetivo, só para ilustrar aqui como que seria o método MLT, a aplicação na prática. Logicamente, se aplicaria aqui para o PRL também e para o método de custo, mas aqui a gente tem uma empresa no Brasil exportando para a empresa na Alemanha, e a gente tem, por óbvio, né, em algum momento aqui na caixinha cinza, a gente vai ter que avaliar o preço de transferência, ou aquele preço que foi praticado. A gente tem a margem líquida da parte testada, que a gente vai querer avaliar. E no meio dessa equação, a gente tem o benchmark, que é justamente o benchmark que vai dar a premissa para a gente, como referência aqui do que seria esperado para a comprovação dessa transação específica. Logicamente que o contexto aqui muda um pouco em relação à regra atual por conta ali do perfil funcional, delineamento e o próprio benchmark, mas aqui se a gente substituísse esse benchmark por CAP 15%, seria o mesmo fluxo, né? Então o fluxo, a essência continua sendo a mesma, o que muda é como a gente vai documentar tudo isso. E aqui eu trago alguns aspectos interessantes trazidos pela MP. O primeiro deles diz respeito ao Advanced Pricing Agreement, que é um mecanismo pelo qual o contribuinte pode acessar o seu fisco e chegar em um acordo em relação à política de preço de transferência, tá? Então isso é muito comum nos Estados Unidos e na Europa, então a gente vai ter esse mecanismo aqui no Brasil também. A parte de documentação, como eu mencionei anteriormente, a gente deve ter a figura do local file e master file também trazidos aqui no contexto brasileiro. A gente espera também que tenha uma atualização em relação à ECF, talvez a ECF traga ali algum resumo do próprio local file para facilitar todos os cruzamentos de obrigações acessórias. A parte de serviços intragrupo, que a gente tem bastante, normalmente é o método MCL, que é o método de custo, que é aplicado aqui para testar, mas a gente passa a ter essa figura do Benefit Test, que é justamente a gente demonstrar para o fisco qual é o benefício gerado através dessa transação intercompany. Né? Então, só para dar um exemplo aqui, se a empresa no Brasil tem um departamento de IT com 15 pessoas e ela está importando serviços de IT, o fisco vai questionar. Então a gente tem que demonstrar que de fato os serviços não estão sendo duplicados e mostrar qual que é o benefício. Né? Mas esse benefit test se confunde um pouco até com a regra geral de dedutibilidade, né? Só que ela traz alguns conceitos mais assertivos, eu diria. Daí a gente tem a questão dos ajustes, né? Acho que esse slide aqui eu preciso ajustá-lo aqui com base nas últimas discussões, mas a questão aqui é que a gente passa a ter algumas modalidades de ajuste. Então, o primeiro deles é o ajuste espontâneo, que é o ajuste que a gente conhece bem, que é aquele que a gente vai lá e adiciona na base do IR e da CS, né? Sempre no final do ano, com base nos cálculos de transfer pricing. Agora, a gente passa a ter também a figura do ajuste compensatório, ou seja, o ajuste compensatório é um ajuste que pode ser realizado ao longo do ano calendário através de notas de crédito e de débito, tá? Então, aquele ajuste, as notas de crédito que a gente tanto discutiu aí ao longo dos anos, ela finalmente vai ser regulamentada. E o objetivo aqui do ajuste compensatório é justamente você ajustar seu transfer pricing de maneira que você não tenha um ajuste espontâneo no final do ano. Tá? E o que é interessante aqui é que o ajuste compensatório pode ser positivo ou negativo. E o ajuste espontâneo ele só pode ser positivo. Tá? A gente só pode adicionar na base do IR, a gente não pode excluir na base do IR lá no final do ano. Mas o compensatório a gente consegue ir ajustando tanto com base em nota de crédito ou nota de débito. E aqui o ajuste primário é o ajuste realizado pela autoridade fiscal. Então, num processo de fiscalização, se eles entenderem que tem um ajuste que deixou de ser reconhecido, eles vão poder aplicar o ajuste primário, tá? Então, esse é o ajuste da autoridade fiscal.
E a gente tinha, né, a figura do ajuste secundário, que é um ajuste que gerou muita discussão, que é um artigo que foi suprimido aí nas últimas discussões. Então, o ajuste secundário não existe mais, mas só para dividir com vocês, né, o ajuste secundário é um ajuste sobre o ajuste. Ou seja, o conceito que foi criado na MP é de que se a empresa tem um ajuste de transfer price, isso quer dizer que ela, teoricamente, está emprestando dinheiro para alguém, para uma outra parte vinculada. E em relação a esse ajuste, ou esse ajuste, ou esse empréstimo, a gente vai ter que reconhecer um juros de 12%, né? Então, é o ajuste secundário, é o ajuste sobre o ajuste. Mas isso acabou gerando muitas discussões em relação à aplicação, se vai ter que fechar câmbio, se vai ter que firmar contrato. Então, esse ajuste secundário, o artigo específico foi suprimido aí nas últimas discussões, então a gente não vai mais ter o ajuste secundário e eu vou deletar ele do slide aqui, ou colocar um risquinho vermelho aqui só para deixar claro. E aqui com relação a call to action, né, em relação a tudo isso que a gente discutiu, o que é interessante que as empresas façam, né, com base, assim, considerando que a gente está no período de transição, né, 23 para 24. Então, o que a gente entende é que o prazo para implementação é que a nova regra vai ser obrigatória para 2024 e opcional para 2023. Agora, como que a gente vai definir se vai antecipar para 2023 ou não? Então, a gente tem que fazer essa avaliação de impacto aqui, que é justamente entender qual seria o resultado obtido através da aplicação do MP. Então, a gente tem algumas premissas aqui. A primeira, se a empresa tem muito ajuste de preço de transferência, né? Se ela vem reconhecendo ao longo dos anos muitos ajustes. Então, para essa empresa, pode ser interessante avaliar o impacto do MP. Talvez aplicando a MP você não tenha mais ajuste, né? A gente tem clientes aqui que apuram ajustes milionários todo ano, então talvez seja uma alternativa para a gente não ter mais esse ajuste. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se a empresa é uma subsidiária de uma multinacional norte-americana, então para ela pode ser interessante já antecipar justamente para resolver a questão das Foreign Tax Credit Rules, que são aquelas regras de créditos tributários norte-americanos. Então, a matriz vai poder reconhecer esses créditos lá, então para essas empresas pode ser interessante antecipar. E uma outra questão é que a mudança aqui, como vocês viram, ela é muito conceitual, então ela pode trazer alguns impactos a partir do momento da mudança da regra. Então, para essas empresas, pode ser interessante se antecipar, no sentido de não aguardar até 2024 para ver impacto, tá? Porque a gente tem uma questão prática aqui, que é a seguinte: quando a gente fala de uma empresa que é um Limited Risk Distributor, que é aquele tipo de perfil funcional que a gente tem muito no Brasil, o Arm's Length Principle, ele diz o seguinte, né, o entendimento geral é o seguinte, ó, tudo bem, você tem uma função aqui limitada, então a gente quer uma lucratividade baixa aqui no Brasil, você não precisa fazer uma grande lucratividade, né? Mas a questão aqui é que a gente tem muitas empresas com esse perfil funcional no Brasil que vem apurando prejuízo fiscal ao longo de décadas e mesmo assim estão em compliance com o preço de transferência, tá? Então, assim, só um parênteses, essa é a prova de que a nossa regra de transfer pricing não funciona de fato. Mas a questão é que essas empresas com prejuízo fiscal elas vão passar a ter muita dificuldade para justificar esse prejuízo, justamente porque o arm's length implica em que esse tipo de empresa tenha alguma lucratividade. Tá? Então, talvez seja necessário algum ajuste na própria operação da empresa para que ela se torne lucrativa e que, a partir de 2024, ela não tenha ajuste de preço de transferência. Né? Então, esse é um aspecto interessante aqui, que diz respeito a essa avaliação de impacto. Então, a gente tem que avaliar qual que é o impacto. Muitas vezes a gente tem até alternativas ou oportunidades aqui. Um outro ponto é o planejamento de TP. Aqui é TP e Tax, tá, pessoal? Porque quando a gente tem muitas operações intercompany acontecendo, e também considerando que a gente vai passar a ter uma certa flexibilidade com relação à precificação dessas operações, por vezes pode ser interessante a gente fazer uma análise aqui, quando a gente tem bens tangíveis com serviços e royalties, por exemplo, a depender da caracterização dessas transações, pode ser mais interessante você pagar mais por royalties do que pelo produto, ou pagar mais pelo serviço, enfim, né? Acho que vale aqui uma avaliação geral para ver qual que é o modelo mais interessante para a companhia, considerando que a gente passa a ser mais flexível com relação à precificação. Um outro ponto aqui diz respeito aos ajustes compensatórios, então, aqui uma sugestão geral é que, de fato, a gente implemente esses ajustes compensatórios, tá? Um mecanismo que veio aqui para, de fato, acredito que ajudar o contribuinte,
né? Até porque na Instrução Normativa 2132 eles trouxeram alguns inputs interessantes, onde eles falam que o ajuste compensatório, aquela nota de crédito ou débito, não vai implicar em um ajuste automático das bases de outros tributos. Ou seja, você não vai recolher, né, se for um complemento de uma importação de produtos, não necessariamente você vai recolher mais imposto de importação e outros tributos incidentes, né? Então a gente não vai ter um ajuste automático, mas é importante que esse ajuste tenha embasamento econômico para fins de preço de transferência, porque ele não vai ter ajuste automático, mas pode ter um ajuste não automático. Então, essa é uma questão para a gente observar com cautela, mas o ajuste compensatório deve ser aplicado aqui para as empresas. E, logicamente, a gente tem a questão da transferência de IP e operações envolvendo royalties, então pode ser interessante para as empresas reavaliarem todo o contexto de royalties aqui, né, se tiver intenção de pagar mais ou até recaracterizar a operação, e a transferência de IP. Então, a gente sabe que tem empresas aqui no Brasil que têm IPs valiosos, então, se existe essa intenção de transferir esse IP para algum país, 2023 pode ser o ano ideal para isso, porque em 2024 a gente vai ter que, de fato, aplicar regras de TP que provavelmente vão abordar questões de valuation, então a gente vai ter que antecipar esse tipo de operação, mas o ideal é que a gente combine todos esses elementos aqui para fazer esse assessment e esse Transfer Pricing Health Check, que é como a gente está chamando aqui na KPMG, todo esse processo ou essa avaliação, né? Lembrando que quando a gente opta por aplicar a MP para uma transação, a gente tem que aplicar para todas, né? Então, se é para importação de bens, tem que aplicar para os serviços, para os intangíveis, para os royalties. Então, essa é uma avaliação que a gente tem que fazer com muita cautela, mas é de fato a gente tem uma possibilidade aqui de identificar riscos e possibilidades. Então, é muito interessante a gente avaliar todos esses aspectos. E aqui, bom, foi o último slide, né? A gente abre aqui para um Q&A. Não sei se, Edu, se tem alguma pergunta aí no chat. Não, por enquanto não temos perguntas aqui no chat, mas se você quiser aproveitar, Edson, e fazer algum comentário adicional antes da gente passar aqui para o Daniel Maia. Acho que o contexto é esse, pessoal. Eu deixo aqui meu contato. Vocês fiquem à vontade. Aqui é um QR Code para vocês vão ter acesso ao meu e-mail, telefone. Se vocês tiverem alguma pergunta posteriormente, se eu puder ajudá-los em alguma questão, fiquem à vontade para entrar em contato por e-mail e a gente pode endereçar por aqui, né? E aqui, eu acho que é interessante passar a palavra para o Maia, que a gente tem aspectos interessantes aqui também, que são dois assuntos muito próximos aqui. Passo a palavra para você, Maia. Muito obrigado, Edson. Também já convido a Marcela aqui para falar junto comigo, né? Assim como você, Edson, a gente preparou também uma rápida apresentação aqui para servir como guia do nosso bate-papo, tá? Mas é um tema um pouco mais tranquilo, né? Porque valoração aduaneira, as regras são mais antigas, né? Nós temos um acordo do GATT desde 1994, com poucas alterações, mas essas novas regras de preço de transferência acabaram impactando, sim, os conceitos de valoração aduaneira, tá? Quando a gente faz esse link, né, de valoração aduaneira com preço de transferência, é sempre um assunto de extrema complexidade, né? Tanto é que existem pouquíssimos materiais no Brasil ou no mundo todo, né, abordando como que você trata, por exemplo, ajustes retroativos de preço de transferência na valoração aduaneira, né? Antes de mais nada, acabei esquecendo de me apresentar, né? E também vou aproveitar e apresentar a Marcela aqui. Eu sou Daniel Maia, eu sou sócio da KPMG no Brasil, eu lidero a prática de Trading Customs aqui na região Américas, né? E a Marcela, fica à vontade também, você se apresenta, daqui a pouquinho eu já passo a palavra para você. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Marcela Gagliardi. Eu sou gerente aqui na KPMG dessa área de Trade and Customs, que é a área que trata essas questões de valoração aduaneira. A gente faz muitos trabalhos em parceria com o pessoal de Transfer Price, exatamente porque a gente costuma brincar que a valoração aduaneira e o Transfer Price são dois lados de uma moeda, né? Cada um está preocupado com um aspecto, mas no final os dois estão olhando o preço, né? Então, acho que é super relevante a gente fazer essa discussão em conjunto. Bacana, Marcela. A gente sempre brinca aqui, né, Marcela, que o Edson e nós sempre, né, brigamos, né, porque o Edson ele quer diminuir o preço e a gente quer aumentar o preço, né? Então são assuntos totalmente distintos, tá? Mas contando rapidamente, né, quando a gente fala de preço de transferência, né, são cálculos para fins de recolhimento de corporate tax.
Quando a gente trata de valoração aduaneira, a gente está tratando da base de cálculo dos tributos aduaneiros, que no Brasil é muito mais complexo que em outros países, porque não é apenas o imposto de importação que é impactado, né? Os tributos são recolhidos em uma cascata, então isso acaba impactando tanto no IPI, no ICMS, no PIS e na COFINS, né? Todos os tributos que incidem nas importações, tá? A boa notícia é que para a valoração aduaneira, aquela jabuticaba citada pelo Edson, ela não é tão aplicável, né? Porque nós temos tratados internacionais que foram internalizados no Brasil já há muito tempo, tá? Então o Brasil respeita regras globais de valoração aduaneira, e isso vem ganhando cada vez mais força, né? Com o Acordo de Facilitação de Comércio, com a Convenção Revisada de Quioto, e também com esse novo acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos para facilitar o comércio bilateral entre as partes, tá? Então, esse tema ele não tem tanta diferença, né, daquilo que é aplicado no mundo todo, porque o Brasil respeita essas regras internacionais, tá? Mas qual é o conceito da valoração aduaneira aqui no Brasil? Basicamente, tá, é verificar, né, primeiro, se você pratica operações entre partes vinculadas. Essas informações são solicitadas na declaração de importação, são duas perguntinhas que são super traiçoeiras, né, que tem que tomar muito cuidado com a forma que você responde, né? E a primeira delas é justamente essa: você está praticando o comércio exterior, importação de uma parte vinculada, tá? Se a sua resposta for sim, abre uma segunda pergunta. O fato de você importar de uma parte vinculada influencia no preço? Se você responder sim novamente, você não pode considerar o valor da transação para fins de base de cálculo do imposto de importação. Você tem que buscar um outro método de valoração aduaneira, que a Marcela vai explicar daqui a pouquinho, para determinar a base de cálculo do tributo, tá? Um produto cujo preço médio de importação seja 10, você pode importar por 5, mas você não pode recolher tributo sobre 5. Você tem que recolher tributo sobre 10. Explicando de uma forma super, né, simples, esse é o conceito de valoração aduaneira, tá? É determinar uma base de cálculo adequada para fins de recolhimento, não apenas do imposto de importação, mas de todos os tributos que incidem na importação. Nós tivemos, em junho do ano passado, assim como para preço de transferência, também novas regras, na verdade, uma nova legislação para valoração aduaneira. Não alterou os métodos de cálculo, mas trouxe novidades, tá? Essa instrução normativa ficou durante um bom tempo em consulta pública, e quando a gente pegava a exposição de motivos dessa consulta pública, a Receita Federal era muito clara. Ela falava o seguinte: o objetivo é facilitar a fiscalização. O sentimento que nós temos aqui, acredito que a Marcela também compartilhe, né, desse mesmo sentimento, é que nós não tínhamos, né, que a Receita Federal não tinha, né, uma metodologia tão clara para fiscalizar o preço praticado na importação para fins de base de cálculo de tributos aduaneiros. A partir do momento que a IN 2090 entrou em vigor, né, que é essa nova instrução normativa de junho do ano passado, nós percebemos um aumento absurdo de fiscalizações da matéria, tá? A multa, também que a gente vai tratar daqui a pouquinho, é uma multa super relevante, tá? E a Receita Federal está se preparando cada vez mais para fiscalizar o tema. A gente está fazendo vários projetos aqui, né, de forma paralela, para ajudar as empresas, né, a revisar os critérios de valoração aduaneira e até mesmo aquelas empresas que já estão em início de fiscalização, para ajudar, né, numa defesa para respectivo auto, né, para evitar realmente, para verificar se aquele auto faz sentido ou não para a empresa, tá? Já que o assunto é de extrema complexidade. Então, a gente percebeu realmente esse aumento, né, gigante com relação à fiscalização, tá? Uma outra coisa, né, aqui é até mais uma crítica, o Acordo de Valoração Aduaneira da OMC, né, do GATT, que é o General Agreement on Tariffs and Trade, é um acordo extremamente antigo, e tem uma série de fatores que vem impactando o preço praticado hoje nas importações. Por exemplo, o período pós-pandemia, isso impactou na questão de oferta e demanda e automaticamente resulta no impacto também no preço praticado nas importações. E o acordo não é tão claro com relação a como que você vai lidar com essa situação, tá? Estamos vivendo uma situação de guerra. Isso também impacta, né, o preço de vários produtos, tá? E é interessante que a cadeia de suprimentos global também está mudando. Então, antigamente, né, uma empresa do setor automotivo, semicondutores que eram fabricados nos Estados Unidos, hoje estão sendo fabricados na Ásia, né? A gente está percebendo também no setor de life science uma grande mudança, né, com relação à cadeia de suprimentos. Isso tudo impacta no preço praticado na importação. Mas
assim, muito embora as regras não estejam totalmente atualizadas, nós temos que respeitar essas regras, que são aquelas que estão em vigor, e as penalidades são altíssimas para as empresas que não respeitam, tá? E aí nos surge a seguinte situação, né? De que forma que o preço de transferência impacta na valoração aduaneira? A primeira coisa, é importante deixar claro que preço de transferência e valoração aduaneira são assuntos totalmente distintos. No Brasil, são autoridades fiscais distintas, né, para fiscalizar valoração aduaneira e para fiscalizar preço de transferência. São temas que são definidos também por entidades distintas. Valoração aduaneira está sob o guarda-chuva da OMC, do GATT. Transfer pricing, agora com essas novas regras, está sob o guarda-chuva da OCDE. Tá? E propósitos totalmente distintos, né? Um para corporate tax, outro para tributos aduaneiros. Mas qual é a intersecção desses temas? De que forma esses temas se conectam? Tá? Quando a gente pesquisa, né, algumas jurisprudências sobre o tema, a gente até acha algumas soluções de consulta. Por exemplo, tem uma solução de consulta número 57 de 2020, que explica, né, que quando você está sujeito a um ajuste no seu preço de importação, um ajuste a posteriori, tá? Você precisa informar, né, que essa operação que você está praticando está sujeita a esse ajuste, né, que aquele valor não é definitivo. Tem um campo na declaração de importação de informações complementares que você utiliza para essa informação, perfeito? E aí, a partir do momento que você tem esse ajuste, você precisaria retornar na declaração de importação, alterar o seu preço, o seu valor da transação, tá? E até interessante, né, que essa solução de consulta, ela diz o seguinte: se caso essa alteração de preço resulte na necessidade de recolher tributos adicionais, você precisa recolher esses tributos. Mas ela não fala da outra via, né? Porque pode ter a situação também em que esse ajuste vai reduzir o preço de importação, né? E teoricamente você recolheu tributo majorado, ou seja, recolheu mais tributo do que deveria ter recolhido. Ela não prevê a possibilidade de você restituir. Mas no na nossa experiência aqui também, nada impede de você entrar com pedido de restituição, apesar de não ter histórico no Brasil de devolução, né, de tributos decorrentes de uma redução da base de cálculo praticado na importação. Mas nada impede, né, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, de você solicitar a restituição desses tributos, tá? Antes de passar a palavra para a Marcela, quando a gente fala de valoração aduaneira, é importante, tá, fazer um processo de revisão do critério de valoração aduaneira, porque você pode estar em uma das 3 situações distintas. A primeira, né, você está em conformidade com as regras de valoração aduaneira. Pode ser a conclusão que a gente chegue no final dessa revisão, tá? A segunda, uma situação de risco, ou seja, você pratica um preço abaixo do que deveria praticar, né? E você recolhe menos tributos do que deveria ser recolhido, e aqui você precisa recolher esse tributo antes de você ser autuado. A Marcela vai falar da penalidade, né, que é super alta, super relevante. E tem uma terceira possibilidade, tá, que, de novo, né, a legislação não é tão clara com relação a isso, mas nada impede de você sempre considerar um preço de importação maior do que deveria, ou seja, um preço superior ao preço médio de importação, ao fair market value, e você recolher mais tributos do que deveria ser recolhido. Aí você pode reduzir gradativamente a sua base de cálculo de tributos, né, e automaticamente reduzir também o impacto dos tributos aduaneiros na sua operação. Existem os canais de parametrização, verde, amarelo, vermelho, cinza, tá, na importação, e esses canais, cada um tem o seu propósito, e o cinza, como regra geral, ele é utilizado para fiscalização do valor aduaneiro. Então, se a gente, né, perceber um aumento relevante de canais cinza nas importações, se cair realmente no canal cinza, aí inicia, né, um processo de fiscalização e a Receita Federal vai verificar se o preço praticado na importação é o adequado com as regras de valoração aduaneira, tá? A Marcela fica brava, né, nos eventos que a gente faz, que eu sempre dou spoiler da apresentação dela. Acho que eu exagerei hoje no spoiler, né, Marcela? Mas fica à vontade aí. Eu sempre começo minhas apresentações perguntando: Daniel, fã ou hater, sabe? Porque é isso, ele gosta de falar antes, fazer um grande overview, que acho que é ótimo, mas ele acaba adiantando o que eu vou falar, então é difícil. E daí, fazendo então um overview do que aconteceu nesse lindo tema que é a valoração. O que é a valoração aduaneira, né?
Então, a valoração aduaneira é o método que a gente vai escolher para determinar o valor correto da mercadoria no momento em que ela é nacionalizada. Então, qual é o valor na alfândega, quando ele chega aqui no Brasil, e a partir desse valor que a gente vai determinar toda a cadeia de tributação da nacionalização do produto, né? Então, II, IPI, PIS, COFINS, ICMS, etc. E o que aconteceu no passado foi essa linda novidade da Instrução Normativa 2090, que o Daniel mencionou, e que ela é muito importante para a Transfer Price também, porque é nessa instrução normativa que você vincula alguns pontos de Transfer Price com valoração aduaneira, que a gente vai falar especificamente quais pontos mais para frente, mas só para a gente ter ideia. A importância que a gente teve com essa instrução normativa não é uma nova metodologia de cálculo para valoração aduaneira. Como o Daniel falou, a metodologia de cálculo, ela vem de acordos que foram assinados há muitos anos já, que são internacionais, então o Brasil não pode simplesmente ir lá e mudar, por vontade própria, algum método. Mas o Brasil pode estabelecer um pouco melhor como vai ser fiscalizado aqui, os pontos, as particularidades específicas que a gente sabe, que a gente sempre tem aquelas jabuticabinhas, né, aqueles pontos, um documento que vai querer que esteja preenchido, etc. E vai ser utilizado, como eu falei, para toda a cadeia tributária da importação. Muito legal. E aí aqui o Daniel, como sempre, né, falou um pouco aqui das atualizações que a gente teve sobre a valoração aduaneira, né? Então, como eu falei, não é um tema novo, é um tema antigo, mas as autoridades fiscais no Brasil, elas estão desenvolvendo técnicas cada vez melhores de conseguir monitorar as questões de valoração aduaneira. Quando a gente pensa que no Brasil a gente vai ter a implementação de um novo processo de importação também, esse novo processo de importação vai permitir às empresas um controle muito melhor, vai ser mais rápido, etc., vai ter diversos benefícios, mas também vai permitir uma fiscalização em tempo real de todo o catálogo de produtos dessas empresas, né? E com isso, a Receita Federal vai definir atributos necessários para os produtos. E esses atributos vão permitir, por exemplo, a comparação de itens, que hoje em dia não é uma comparação tão automática de ser feita, porque o campo de descrição na declaração de importação é um campo que é de texto. A empresa vai lá e descreve. Tem empresas que fazem descrições super completas, tem empresas que fazem descrições super objetivas. Não tem limite de caractere atualmente. Então, é muito difícil para a Receita Federal fazer aquela comparação. É o mesmo produto sendo comparado? Talvez não seja. Com esse novo processo de importação, vai ficar muito mais fácil fazer essa comparação e, por consequência, muito mais fácil da Receita Federal fiscalizar diversos temas, não só a valoração aduaneira, mas também a valoração aduaneira, né? Então, em regra, a gente fala que existe um intervalo mais ou menos de 10% para mais ou para menos do valor dos produtos quando a gente vai comparar operações. Mas a gente sabe, até porque a gente sabe que é isso. Às vezes você tem algum desconto padrão que a sua empresa dá pela quantidade que você compra. Então, existem vários pontos que precisam ser analisados quando a gente está analisando as operações. Não é simplesmente pegar o método e aplicar. Você tem que fazer todo um estudo para entender qual é o melhor método. E aí é um outro ponto em que é diferente de transfer price quando a gente pensa o transfer price como era, como vai ficar. A valoração aduaneira, ela sempre precisa ser feita por produto e por operação. Então, eu não posso fazer uma análise de valoração aduaneira por uma declaração de importação, por exemplo. Eu preciso considerar cada item que está lá dentro, a menos que seja o mesmo part number, mas a lógica é, cada produto que está ali dentro, a operação em que ela foi negociada, isso tudo precisa ser levado em conta. O transfer price antigo a gente ainda fazia por produto, mas era numa base anual, e agora, quando a gente está pensando nas novas regras da OCDE, a análise vai ser um pouco diferente. Lembrando que isso não quer dizer que as empresas não vão ter que ter rastreabilidade dessas análises. Eu acho que é aí que se vincula um pouco também os temas, né? Daniel, pode falar. Marcela, só um comentário rápido aqui, né? Reforçando o que você já citou. Com a IN 2090, a gente viu uma aproximação, né, do tema valoração aduaneira e transfer price no Brasil, né? A própria IN comenta, né, que você pode utilizar os critérios de transfer price para justificar a valoração aduaneira, tá? Acho que só vale a pena um alerta, né, que o transfer price não vai ser a metodologia definitiva para definir o valor aduaneiro, e sim um subsídio, né, um suporte para a autoridade aduaneira bater o martelo sobre o preço, tá? Então a IN 2090 aproxima.
Só que essa nova regra de preço de transferência, com base na OCDE, afasta novamente esses temas, né? Por quê? Antigamente, né, o método anterior de preço de transferência ainda tinha o item a item, como é feito na valoração aduaneira. Esse novo método de preço de transferência é por período. Então, é totalmente distinto a forma de definição do valor aduaneiro, tá? Então, só para resumir, a IN 2090 aproximou, mas a MP, né, que traz esse novo método de valoração aduaneira, novamente distanciou os dois temas. Exatamente. Acho que vai ficar um pouco menos abstrato quando a gente estiver falando dos métodos em específico, tá? Mas eu vou dar um exemplo, só para facilitar a compreensão. Então, quando a gente estava falando dos métodos de transfer price antes com o Edson, a gente tem, por exemplo, o método, o PRL, que é o preço da revenda menos o lucro. Ele é muito semelhante ao método quarto da valoração aduaneira, que é o preço da revenda menos lucro e a incidência de alguns pontos que a gente tem no Brasil. Por exemplo, frete interno, se você tiver seguro interno, armazenagem, etc. Tem vários pontos ali que a IN permite que você deduza do seu valor da revenda. Então, exatamente, a gente não está falando das mesmas deduções, mas a gente está partindo do mesmo ponto e cada um aplicando as deduções que fazem sentido ali com a sua legislação específica. Ou seja, o preço ele não vai ser igual, ele não deveria ser igual, mas ele pode te ajudar a identificar se tem algum problema ali. Né? Então, se o seu valor está igual, tem alguma coisa que talvez você não esteja deduzindo para a valoração aduaneira que você poderia deduzir, por exemplo. E aí, aqui, né, temos aqui embaixo o principal ponto. Por que a gente fala de valoração aduaneira? Por causa das multas. Então, a gente tem uma série de multas que podem ser aplicáveis. Não quer dizer que todas vão ser aplicáveis de forma ao mesmo tempo, mas não quer dizer que elas não vão ser. A fiscalização pode aplicar, tem o direito de aplicar diversas multas. Então, por exemplo, uma multa de 100% na diferença dos valores apurados. Multa na diferença dos impostos. Selic, multa por atraso de pagamento, tem uma quantidade muito variada de multas ali que podem ser aplicáveis e que acabam impactando muito no valor. Normalmente, as autuações de valoração aduaneira, elas têm essa característica de serem autuações com valores muito significativos, porque a Receita Federal pode olhar uma operação, identificar que teve alguma irregularidade em uma operação e aplicar essa lógica para os últimos 5 anos, né? Acho que ok. Dani, tem alguma pergunta até agora no chat? Não? Podemos seguir? Tá ótimo. Vamos lá. E daí, falando especificamente da IN 2090, o que ela trouxe de novidade para a gente? Então, o primeiro ponto era um ponto que estava em debate aqui no Brasil há muitos anos também, que é a questão da capatazia, ou algumas empresas chamam de THC, que é o Terminal Handling Charges, que são aquelas despesas que você tem quando o seu produto chega no Brasil para tirar o container do navio, fazer o transbordo e etc. Antigamente, você não tinha uma base legal que dizia que a capatazia deveria ser excluída, pelo contrário, era um grande debate aqui no Brasil. E aí, com a IN 2090, está lá muito claro, você pode excluir a capatazia da base de cálculo dos tributos. Muitas empresas já tinham entrado com ação judicial para fazer essa exclusão, porque, de fato, fere os princípios do GAT, então faz total sentido, pensando em toda essa bagagem legal de antes, mas era um tema bem debatido no Brasil, a gente tinha alguns entendimentos um pouco diferentes, tá? O segundo ponto é a separação da valoração aduaneira com as regras de antidumping. O antidumping ele vai ter que ter uma legislação específica para ele não entra nas questões de valoração aduaneira, porque ele é um ponto adicional ao valor aduaneiro do produto, né? Então tem essa separação de temas. A valoração aduaneira, ela também deve considerar, além do que está posto no que a gente chama de AVA, que é o Acordo da Valoração Aduaneira, mas os gringos chamam de GATT, que é o General Agreement on Tariffs and Trades, que o nosso querido Daniel tinha falado um pouco antes, e todos os pontos adicionais que são publicados, e eles estão incluídos na nossa nova IN. Né, foram abarcados na nossa nova IN, por exemplo, pareceres da OMA, Organização Mundial das Aduanas. Os cálculos de TP, como a gente falou, podem ser utilizados para provar se houve ou não influência nos preços em operação com empresas vinculadas. Isso se vincula também quando a gente pensa agora
nessas possibilidades de ajuste que você tem de transfer price, o impacto que isso pode ter, uma vez que você faça um ajuste a posteriori, por exemplo, com um crédito, talvez isso impacte as suas operações de valoração aduaneira do período, né? Então tem que voltar um período para fazer essa análise de se vai precisar fazer algum ajuste nos valores reportados. E aí entra no que o Daniel tinha falado da solução de consulta, falando que essas informações talvez sejam sabidas a posteriori, isso deve estar indicado na declaração. E ainda que exista influência no preço das transações, os cálculos de TP também poderão ser utilizados nas análises de métodos alternativos de valoração aduaneira. Quando a gente entrar um pouco mais específico dos métodos, a gente vai fazer essa vinculação, não vinculação, mas mostrar a semelhança que tem entre os métodos de TP com os métodos de valoração aduaneira. Não para todos os métodos, como a gente também está falando, não são exatamente a mesma coisa, mas se você faz algum tipo de comparação para transfer price, talvez esse cálculo e essa análise possa servir de subsídio para a valoração aduaneira. Por enquanto, tudo ok? Legal. Então, vamos falar dos métodos específicos. O método do valor da transação. A preocupação do método do valor da transação nada mais é do que a preocupação do princípio do arm's length. É você manter sempre um valor que seja entre as suas empresas vinculadas, que seja um valor de mercado, que você não tenha nenhum tipo de influência no preço, nenhum benefício por estar tratando com uma empresa que seja relacionada. É o método que é preferível. O Gatia fala que a empresa ela deve tentar utilizar o valor da transação, a menos que ele seja um método vedado. Qual é esse caso? O caso que o Daniel deu no exemplo, em que você está operando com empresas do mesmo grupo e essa operação acaba tendo algum benefício por ser do mesmo grupo, um desconto maior, ou, que é raro, mas às vezes acontece, um custo maior também. Ou seja, o valor da transação tem que, de fato, ser da transação. E aí, quando a gente pensa em como é que eu vou comprovar que o meu valor teve diferença de preço ou não, a gente pode pensar na lógica do método PIC, de você comparar preços que você está operando com outras empresas que não são do mesmo grupo econômico. Então, você faz uma análise ali, vê se está dentro da margem, enfim, se esse preço faz sentido, você consegue justificar o seu valor da transação utilizando essa lógica de transfer price. Ok? Legal. E aí a gente tem os métodos alternativos. Então, quando a gente está falando que o método 1 é proibido, porque existe algum tipo de influência no preço, não tem uma transação, etc., tem diversas possibilidades, mas também para ser objetivo, você precisa olhar os métodos subsequentes. Eles precisam sempre ser olhados de forma hierárquica, ou seja, eu não posso pular direto para o quarto ou para o quinto. Eu preciso descaracterizar os métodos anteriores para daí, então, passar para os próximos. Então, a segunda opção é o método 2, é o valor da transação de mercadorias idênticas. O que é importante para diferenciar do método 2 do método 3 é que a gente está falando de mercadorias idênticas, basicamente mercadorias iguais. Mas não é só a mercadoria que precisa ser idêntica, a operação também precisa ser idêntica. Então, a gente tem que estar falando de operação, por exemplo, de compra para o Brasil, do mesmo produto, em quantidades semelhantes, num período que faça sentido, porque, como também o Daniel comentou antes, situações comerciais, às vezes, de guerra, ou a pandemia, acabam influenciando o aumento de preço. Então, não tem que você comparar uma transação, por exemplo, que aconteceu em fevereiro de 2020 entre o Brasil e os Estados Unidos, quando ainda não tinha grande pandemia estourado, em abril. Porque a situação já é completamente diferente, os outros países já estão envolvidos. No começo era um ponto que aplicava muito mais as operações com a China, etc. Então são pontos que precisam ser analisados, mas basicamente a diferença entre o método 2 e o método 3 é a questão da similaridade do bem. Então, em um eles precisam ser bens iguais e no outro eles podem ser bens similares, mas esse similar considerando também essas características da operação. E aí é importante pontuar, quando a gente fala similar, a gente precisa considerar, por exemplo, o seu setor. Então, se o setor é automotivo, a gente não consegue comparar carros, mesmo que eles tenham a mesma função, o carro, um veículo automóvel, função, me levar daqui até a minha casa. A marca tem um peso muito grande no valor, o modelo tem um peso muito grande no valor. Então, a gente não consegue comparar esses dois carros. A gente poderia dizer, talvez, que eles fossem similares se a gente estivesse falando de cor. Ainda assim, com a ressalva de que, dependendo da cor,
A gente sabe quando a gente vai comprar o carro, se você é uma pessoa que gosta de o Camaro amarelo, na hora que você chega lá para comprar, talvez o amarelo seja mais caro do que simplesmente um carro preto, né, porque a cor também então todos esses fatores precisam ser analisados quando a gente está olhando e talvez, tem alguns clientes que a gente sabe bem, né, Dani, que a gente não consegue encontrar mercadorias idênticas e nem mercadorias similares para fazer essa comparação. Então a gente precisaria passar para os próximos métodos. E aí é muito bom, gente, porque os próximos métodos são muito parecidos com os métodos que a gente estava falando em transfer price. O método 4 foi o que eu dei o exemplo antes, é o método do valor da revenda. A gente chama ele de valor dedutivo em português, porque você vai pegar o valor da revenda e ir deduzindo tudo que a IN permite que você deduza. E o método 5, ele é o MCL, o método custo mais lucro, né, então você vai pegar o custo e vai compondo. Claro que daí para valoração aduaneira também tem alguns outros custos que podem ser, incluídos, por exemplo, o frete que você tem da sua empresa lá no exterior até o porto, de embarque. Então é isso, são métodos que têm uma lógica parecida, mas não necessariamente vão permitir as mesmas deduções ou, composições. Esses 2 métodos são os 2 únicos métodos que você pode inverter a ordem. No Brasil, para você poder fazer essa inversão da ordem, você precisa de uma autorização da autoridade aduaneira, então precisaria entrar com uma solução de consulta ou com um pedido, explicando: "Olha, no meu caso faz muito mais sentido usar o valor computado ou o valor dedutivo". Mas são métodos que é muito tranquilo quando a gente tem um método de TP calculado semelhante, para que a gente use o método de TP como comprovação de por que que eu estou usando esse valor, né. Ok, gente? Tudo certo? Algum ponto? Tudo certo? Perfeito. E finalmente o método 6. O método 6 é aquele método que ninguém quer usar, porque ele é determinado por critérios de razoabilidade, ou seja, ele pode ser determinado por muitas coisas. O ponto principal que o acordo diz é que o método 6, quando a gente está utilizando, ele tem algum tipo de vinculação com os métodos anteriores. Então, por exemplo, eu estou falando de um produto que eu não estou vendendo, eu estou mandando uma amostra. Eu teria o valor que eu transacionaria esse produto. Por quê? Ah, porque eu vendo para outros clientes, para isso eu estou te mandando como uma amostra. Legal. Então, eu posso usar o método 6 baseado no valor da transação, porque eu estou dizendo, não é o valor desta transação, porque eu não tenho uma transação nesse caso, mas é de uma transação semelhante. Então, eu poderia tentar fazer essa justificativa. E aí tem alguns casos muito emblemáticos de tentar entender o que é esse critério razoável. Então, normalmente as empresas tendem a que preferem usar algum dos outros, porque é mais fácil é menos abstrato, vamos dizer assim, para você mostrar para a Receita Federal caso tenha algum questionamento de onde veio esse valor, ok? Legal. E aí aqui a gente olha para o nosso slidezinho que faz essa comparação, vou pôr aqui, que faz um pouco essa comparação com o que a gente teve de mudança de preço de transferência e valoração aduaneira. Então a gente tem como ponto de partida, como o Daniel falou de novo, meu Deus, órgãos diferentes no exterior. Então, para a valoração aduaneira, a gente tira do GATT, que foi o acordo que deu origem à Organização Mundial do Comércio, né, que é a World Trade Organization, e é isso que dá o nosso suporte, enquanto que o TP, ele tem como base agora a OCDE. E aí, o que que a gente pensa? Bem, na prática, por um lado, a Receita vai ampliar a possibilidade de utilização das regras de transfer price para analisar os nossos valores aduaneiros, mas não é um match tão fácil. A gente precisa fazer essa análise para valoração aduaneira por operação e por item, e para transfer price não, é uma análise mais genérica. Então, as nossas recomendações nesse sentido é que a empresa tenha um suporte documental super estruturado para sustentar o racional que foi utilizado para a definição dos preços. E aqui é um ponto que é super importante quando a gente pensa nas empresas no geral, mas mais importante ainda quando a gente pensa nas empresas que são OEA, né? Então, o que que é o OEA? É uma empresa que tem uma certificação de conformidade ou de segurança, ou as duas, e que precisa ter um controle extremamente polido e on time das operações. Então, as empresas
que são OEA, elas têm que ter um procedimento específico para esse tópico de valoração aduaneira, é um dos requisitos para você conseguir entrar com o pleito e que precisa estar constantemente atualizado para refletir mudanças na legislação. E daí aqui um parênteses, lembrando que a nossa legislação nos últimos 2 anos sofreu grandes alterações, tanto para valoração quanto para transfer price. E como o Edson falou no começo também, vai continuar sofrendo. Então, se a sua empresa é uma empresa que é a OEA, você precisa estar muito antenado em todas essas mudanças legislativas para isso estar refletido nos procedimentos da empresa. A Receita Federal, ela tem um entendimento, que é um entendimento real e perfeito, de que a empresa é um organismo vivo. As empresas, elas mudam muito, as nossas operações mudam muito. Então, os procedimentos, eles também precisariam ser atualizados para refletir toda essa evolução que a gente tem de operações. Hoje em dia, a gente, e aí poderíamos passar aqui 2 horas ou mais, mentira, o dia todo, falando da diversidade de operações que a gente vê nas empresas. Então, de técnicas mesmo, ou tentativa de se tornar mais eficiente, a gente sabe, a concorrência faz com que a gente sempre tenha que buscar alternativas, né. Ah, desculpa, gente, achei que o Daniel queria falar alguma coisa. Mas com isso, então, a gente tem que também estar sempre atualizado, né, por um lado, para a gente é ótimo, eu gosto de ficar debatendo esses temas, acho super interessante, mas para as empresas talvez seja um dever de casa, né, de estar sempre atualizada. E pensar numa estratégia de prevenção de autuação, mas de prevenção, também pensando nessas questões de TP que o Edson trouxe, como grupo, né, como mitigar riscos pensando num grupo como um todo e como o Brasil se encaixa nesse cenário internacional, né. Ah, mas acho que esse é o pensamento que meu pensamento final seria. Vamos ver, mas o próximo slide acho que é só dúvidas e agradecimentos. Bom, Daniel e Marcelo, eu estou vendo aqui que não tem perguntas aqui, mas eu queria aproveitar aqui o ensejo aqui para perguntar para vocês e também para o Edson, tá? Considerando aí que a gente está numa época né, se discutindo muito sobre reforma tributária, né, e a gente tem visto o governo, né, na prática falando muito em recomposição do caixa para poder fazer todas as ações que ele trouxe aí na campanha. Como que você vê o impacto da reforma tributária aí na valorização aduaneira e no teu caso, o Edson, em relação aí às regras de preço de transferência? Oh, bacana, vou responder aqui, Edson, que acho que meu caso é um pouco mais simples, tá? A reforma tributária, nessa primeira fase, não impactará, né, os tributos extrafiscais, né? Então, imposto de importação, imposto de exportação, que em alguns casos bem específicos existem aqui no Brasil, não vai ter um impacto direto, tá? Agora, indiretamente, a gente sabe que vai ter, né? Com essa luta, né, com esse desafio de aumentar a arrecadação, a Receita Federal já descobriu que valoração aduaneira é uma mina de ouro, tá? Só para vocês terem ideia, a multa por não estar em conformidade com a valoração aduaneira é de 100% entre o valor declarado e o valor apurado pela Receita Federal, tá? Então, se você declarou 7 e deveria ter declarado 10 e foi apurado 10, você vai tomar uma multa de 3. Só que essa multa é só uma multa administrativa. Além dessa multa, você vai ter que recolher todos os tributos que deixaram de ser recolhidos, porque a sua base não estava adequada, né? A sua base estava inferior à que deveria estar, com juros e multa, né, de 75%. Tá? Aquela famosa multa de 75%, né, por autuação, né, pelo lançamento de ofício, que pode ser reduzida à metade se você pagar no prazo de 30 dias. Então, a penalidade realmente é gigantesca para quem não está em conformidade com a valoração aduaneira. Então, não impacta de forma direta, mas indiretamente vai ter um spotlight, né, vai ter os holofotes ali sobre as questões aduaneiras que são super relevantes. Não apenas para valoração, tá, mas como classificação fiscal, cumprimento de regimes aduaneiros especiais, outros temas que podem gerar, né, uma necessidade de recolhimento de multa ou de tributos adicionais. Obrigado, Daniel. Acho que do ponto de vista de preço de transferência, assim, até nas conversas que a gente teve com a própria Receita,
muita gente questiona sobre a tributação cross-border ali das transações intercompany, né, principalmente de serviços, e o que eles ressaltavam sempre é que esse seria um outro tema, né, logicamente vai ter um impacto indireto ali, como o Maia comentou, mas não diretamente em regra de preço de transferência, mas em relação à arrecadação, que é interessante comentar aqui, é que a percepção do fisco, pelo que a gente entendeu, é de que a nova regra de transfer pricing deve aumentar a arrecadação, tá? Por vários aspectos diferentes, mas essa é a percepção deles, né? Um exemplo bom disso é a questão que eu dei como exemplo daquele distribuidor de baixo risco, que é uma empresa que hoje faz prejuízo, mas que vai ter que passar a fazer lucro e, consequentemente, arrecadar, né? Então, a gente talvez não tenha uma maior arrecadação por conta de ajuste de preço de transferência, mas porque as empresas vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? Inclusive, é essa mensagem que a gente entende que está indo para o novo governo, né? Ó, se mudar a regra de transfer pricing, a tendência é que a gente aumente a arrecadação, né? Então, a gente está, com relação ao preço de transferência, a gente tem essa tendência também de aumento de arrecadação. Então, no geral, aí dá para a gente entender que, de fato, o governo ele vai buscar um aumento dessa arrecadação por meio de fiscalização mesmo daquilo que já existe e do que está sendo implementado, né? Muito Então, se bom. você Vamos também lá, me Marcela. permite, eu levantei a mão aqui rapidinho, porque você me lembrou, Edson, de um outro ponto que eu acho que é bem interessante, que gerou bastante discussão para a ATP e para a valoração aduaneira, que é a questão dos royalties, né? Então, para a gente, a nova legislação ela é bem tácita quanto à inclusão dos royalties na valoração aduaneira, se eles forem um requisito ou um pré-requisito para que você revenda esse produto depois. Daí a gente tem que fazer análise, por exemplo, de como é que é esse contrato de royalty, o que está determinado ali para entender se é um royalty aplicável ou não, mas que é um valor que a gente só fica sabendo a posteriori. Então, quando a empresa realiza a venda, tem a receita e faz a apuração do royalty, e daí isso vai ter que impactar no valor aduaneiro lá atrás, né? E para vocês também, né? O royalty é um ponto super fundamental. Exato, exato. A gente tem alguns aspectos interessantes aqui, porque primeiro, o royalty, ele faz parte daquela lista de operações que nunca foram capturadas para fins de TP, né, então eles esperam, de fato, arrecadar mais com base nessas operações, até porque eles vão conseguir capturar essas operações, né. Mas tem um outro aspecto também, que diz respeito a tem, obviamente, a questão das empresas fazendo prejuízo, mas tem muitas, empresas exportadoras de commodities que, por vezes, têm algumas estruturas internacionais que o fisco vai conseguir acessar agora com base em regra de transfer pricing, e tem as próprias multinacionais brasileiras também, né, que também têm essas estruturas internacionais, então eles vão poder eh, abordar de uma maneira mais assertiva essas operações, né? Então acho que é por conta desse combinado que eles têm esse entendimento de que deve aumentar a arrecadação. Ótimo, muito bom, Edson. Aproveitando, Edson, temos uma pergunta aqui em relação ao preço de transferência, que é uma pergunta da Regina Ferraz, e ela está dizendo o seguinte, ó, o benchmark para fins de comparabilidade é como saber se as empresas selecionadas como comparáveis serão aceitas pelo fisco, né? E aí ela complementa aqui que os dados dessas empresas deverão ser expostos no local file da empresa testada. Está sendo discutido algo a respeito da confidencialidade dos dados? Você Sim. pode falar um pouquinho, Edson? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, o que a gente tem, assim, que é o que a gente vem discutindo já há alguns anos, é que no Brasil não existe esse benchmark de empresas brasileiras, e vou até um pouco além, não existe benchmark de empresas aqui latino-americanas também. Então, normalmente, quando a gente fala de benchmark, a gente está falando de base de dados norte-americanas ou europeias, tá? Então, a gente vai ter que, de fato, utilizar essas mesmas bases. Então, o que acontece quando a gente faz o benchmark e vem aquelas empresas potencialmente comparáveis, pode ser que venham empresas que não sejam concorrentes, pode ser empresas que às vezes tenham características diferentes, sejam de setores diferentes, inclusive, pode ser que não venha nenhuma empresa do mesmo setor, inclusive, naquele benchmark. Daí aí é algo que vai ser construído junto com o fisco, assim, eles não falaram especificamente quais benchmarks eles vão aceitar, ou melhor, eles vão aceitar esses benchmarks internacionais, mas agora, como a gente vai compor a nossa base de comparáveis, é algo que não foi muito
discutido ainda, mas o que a gente entende é que eles devem abordar o critério internacional mesmo. A questão é que a gente tem abordagens diferentes. Por exemplo, na Alemanha, o fisco alemão espera que dentro do seu benchmark tenham seus concorrentes ali, né, ou empresas do mesmo setor. Já nos Estados Unidos, eles estão muito mais focados em perfil funcional e delineamento de transação. Então, eles querem saber, eu quero uma empresa que tenha o mesmo perfil funcional, não quero saber o setor. Então, são abordagens específicas de cada país. A gente não sabe exatamente como o Brasil deve orientar, mas acho que isso é algo que a gente vai construir junto com eles também, né? Então, quando chega o benchmark, até na própria MP já existe uma previsão para você fazer um filtro daquele benchmark. Então, quando chega lá uma lista de 100 empresas, você faz um ajuste fino ali. Poxa, a nossa parte testada tem 4.000 funcionários. Esse comparável tem 10, acho que não faz sentido compará-los. Tem receitas muito diferentes, então a gente vai fazer esse filtro fino e de maneira a tornar essa base comparável à nossa parte testada, esse é o objetivo, né? Então acho que isso é o que vai ser construído no longo prazo aí com a própria Receita Federal. Ótimo, Edson. O Moisés também tem uma pergunta, Moisés. Você gostaria de fazer diretamente aqui para o Edson? Sim, sim. A instrução normativa, ela prevê que, em caso de dúvida, o contribuinte pode fazer uma consulta. Só que essa consulta, ela é paga e não é barata. E é prática comum na OCDE o governo cobrar por consultas que Sim, se referem a dúvidas de contribuintes? sim, boa pergunta, Moisés. Na verdade, essa taxa diz respeito àquele APA que eu comentei, né, que é aquele Advanced Pricing Agreement, que ele é um pouco mais complexo de um processo de consulta, né? Ele envolve muita análise de fato. Então, o valor, assim, acho que a gente não tinha se deparado com esse tipo de valor antes, né? Então é um valor relevante mesmo, mas o resultado também é muito relevante, né? Então ele tende a trazer muita seguridade jurídica aqui para a operação, né? Então, ou seja, se você chega num ponto em que você tem o seu preço de transferência acordado com o próprio fisco, isso significa que você não vai ter problemas de transfer pricing no futuro, né? Então, essa segurança jurídica é meio que você vai conseguir com esse processo de APA, tá, Moisés? Então, é esse o processo. Ele é um pouco diferente do processo de consulta mesmo. Ok. Edu, você está no mudo. Ótimo. Edson, nós temos alguma mudança aí, né, partindo do princípio que a validade, né, ou a obrigação da legislação de preço de transferência seria para 2024, olhando para a declaração de imposto de renda, já tem alterações ali para abarcar essas novas informações desses cálculos ou ainda não? Não há nada? Não, Estamos... ainda não, Edu. E até essa é uma preocupação, né? Porque o prazo para você demonstrar o interesse na adoção, adoção antecipada é setembro agora de 2023, né? Entre 1 e 30 de setembro você tem que optar pela adoção antecipada. Então, nesse meio tempo, a gente precisa de fato fazer esse assessment, né? Então, a gente vai precisar da instrução normativa técnica, inclusive. Logicamente, a gente consegue fazer até um certo ponto, a gente conseguiria fazer até análise por completo, mas o ideal é que a gente tenha instrução normativa para saber exatamente o que o fisco brasileiro espera dessa análise, né? Então, realmente, a gente precisa focar nesse timing aqui, talvez fique um pouco apertado, a depender do prazo aí, da publicação da IN, mas enfim, mas é algo que a gente já está fazendo para muitos clientes, né, Edu? Então, esse processo que a gente está chamando de health check é uma análise que a gente já está fazendo para muitas empresas, a gente só não avança até o ponto do benchmark, porque a gente ainda aguarda alguma instrução ou orientação da Receita Federal, mas até esse ponto a gente consegue seguir e já dar uma orientação para a empresa, isso que é importante. O Edson, como somos brasileiros, né, as pessoas não acreditam muito na questão da obrigatoriedade a partir de 2024, né? Aham. Mas assim, me corrija se eu estiver errado, que você é especialista no tema. Chegaram a cogitar, né, de ter obrigatoriedade a partir de 2020, era 2024, passou 2025 e voltou a ser 2024, né? Sim. Então isso nos leva a crer que de fato, né, a partir de janeiro de 2024 essa nova regra será obrigatória aqui no Brasil, né? Então é importante já desde já se preparar, né? Verificar qual o impacto que isso vai ter na empresa, porque não é esperado que tenha realmente postergação desse prazo.
Exato, exato. Acho que está na pauta do Senado agora, não sei se eles vão mudar para 2025 novamente, né, mas é um assunto importantíssimo, até para mesmo que seja 25, o ideal é que as empresas avaliem o quanto antes, porque o impacto pode ser em relação à operação mesmo, né. Então, às vezes, você precisa de algum tempo para ajustar a operação, então é interessante que a gente avalie. Ótimo, Ô, Edu, muito só a bom. última pergunta, mais uma curiosidade, Claro. né? O Edson, você tem quantos anos de carreira em transfer pricing? Bom, entrei na KPMG em 2001, saí então dá uns 20 anos aí. Qual que foi a sua sensação de descobrir tudo que você aprendeu em 20 anos, você ia ter que aprender tudo de novo, você não usar para mais nada aquilo? É que na verdade o meu período de transição começou antes, né, porque aqui a gente já faz esse tipo de trabalho há muitos anos, né, no modelo OCDE, em outros contextos, né, então multinacionais brasileiras já solicitam esse tipo de trabalho há algum tempo, ou por vezes, né, algumas empresas não conseguem testar suas operações com base nos métodos atuais e pedem para a gente fazer com base na OCDE, ou até mesmo projetos de planejamento envolvendo royalties e serviços, a gente acaba fazendo com base nos guidelines do OCDE, então, para a gente já não é tão novidade mais, mas realmente, Maia, acho que bateu uma tristeza geral aqui, né, que a gente só vai conseguir fazer o trabalho lá dos métodos atuais até o ano que vem, né, possivelmente talvez até 2025, mas é a nova realidade, né, o que é interessante está todo mundo se preparando, a gente tem feito essa conversa aqui em várias associações, em vários grupos de empresas e está todo mundo se movimentando, eu acho que isso que é interessante para a gente aqui, mas o recado que eu deixo para todo mundo é que a gente já faz isso há muito tempo, tá, pessoal? Se vocês precisarem de ajuda, é só dar uma ligada aqui para a gente, manda um e-mail que a gente está à disposição. Ótimo, muito bom, Edson. Bom, nós não temos mais perguntas aqui, estamos nos encaminhando aqui para o final. Então, eu pediria para você, Edson, Daniel Maia e Marcela, fazer suas considerações finais para a gente finalizar aqui o nosso workshop. Quer começar, Edson? Pode ser. Bom, eu queria só agradecer o espaço, né, Edu pela organização, Moisés pela disponibilidade. A gente tem aqui mais ou menos umas 90 pessoas conectadas, o que é um público excelente. E reforço aqui que a gente está à disposição. Se vocês quiserem bater um papo sobre uma operação específica, a gente tem feito essas conversas com alguma frequência. Então, eu fico à disposição. Vocês têm meu contato, a gente pode dividir esse material também posteriormente. E é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de todos. Não, bacana, e aproveitando aqui, né, a carona do Edson, também agradecer, né, Moisés, Edu, né, muito obrigado aí pelo convite, né, a Marcela, sempre parceira em todos os eventos que a gente faz aqui sobre valoração aduaneira, né, e também mostrar, né, que além de transfer pricing, os critérios de valoração aduaneira são super relevantes, né, e que a gente vem realmente observando um aumento absurdo em fiscalizações da matéria, tá? E justamente por conta das novas regras de preço de transferência que impactam diretamente nas operações aduaneiras, tá? Muito obrigado e contem sempre com a gente aqui. Marcela, fica à vontade. Acho que é isso mesmo. Tem uma coisa complicada, que é a questão das atualizações legislativas no Brasil. Eu acho que, como um todo, e pensando no contexto geral de regras tributárias, a gente tem muitas regras que são constantemente atualizadas, o que não facilita muito a vida do contribuinte, né? Mas acho que a KPMG, a gente gosta bastante dessas discussões, a gente tem grupos específicos para isso, e eu acho muito interessante a gente ter essas oportunidades de passar um pouco essas discussões que a gente está fazendo no privado aqui, também com os nossos clientes, com os nossos contatos, acho que vale muito a pena, é muito enriquecedor, né? Então, muito obrigada também pela oportunidade. Antes que o Obrigado. Eduardo encerre aí, eu queria dizer que, esse é apenas o primeiro de outros workshops que virão aí com a KPMG. KPMG é uma das poucas Big Four que tem escritório aqui em Manaus, está muito próximo das empresas e, portanto, dos problemas e das peculiaridades da Zona Franca de Manaus. Um dos temas futuros aí que virão agora no mês de maio é lucro da exploração. A Receita está em pé de guerra com as empresas aqui estabelecidas, dentre outras coisas,
a Receita está querendo excluir do lucro da exploração, da base de cálculo do lucro da exploração, o crédito estímulo do ICMS, que é uma subvenção que nós consideramos para custeio. Então, esse tema vai ser bastante polêmico, mas eu já queria convidar todo mundo para o próximo workshop da KPMG, que é outro tema extremamente oportuno, que é sobre ESG. ESG é um dos assuntos do momento, vai ser muito proveitoso aqui, e vai ser a nossa coordenadora da comissão de ESG, a Régia, vai estar acompanhando esse debate junto com a KPMG, e desde já convido a todos para o próximo dia 4 de maio. Isso. Obrigado a todos. Pode encerrar, Eduardo, com você. Tá ótimo, muito obrigado mais uma vez, Moisés, a você, ao Cian. Eu fico sempre muito grato com essa possibilidade de trazer, principalmente informação, né, e o que está acontecendo e o que está se discutindo aí no Brasil. De fato, são temas bem quentes aqui, quando a gente fala sobre transfer pricing e valorização aduaneira. É um assunto que a gente começa a discutir, né, e ele se estende aí para frente, porque a cada vez que a gente adentrar dentro da operação e for aplicar a legislação, a gente sabe que sempre surgem dúvidas, né, e como aplicar da forma correta. Eu, como sócio responsável pela região, fico completamente à disposição de todos para fazer essa discussão, junto aqui com os meus sócios, o Edson e o Daniel, e a Marcela, que me ajuda aqui nos atendimentos na região, tá? Então, muito obrigado e vai ser um prazer estar com vocês aí no próximo evento sobre ESG, agora no dia 4 de maio. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Legal, Até a pessoal. próxima. Boa tarde. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.